Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Se você trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Versículos 18 ao 20, por gentileza. Podemos ler? Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Irmãos, nós estamos num congresso missionário, onde somos por Deus, pelo menos deveríamos ser, despertados a fazer missões. E toda obra missionária começa com o nosso rol de amigos, as pessoas mais próximas a nós. Mas é perceptível que na geração em que vivemos, nós temos dificuldade até de nos relacionarmos com uma ou duas pessoas. Há uma necessidade desesperadora na maioria de nós, ou na maioria dos que vivem entre nós, de ter muitos seguidores, inscritos, o que o Facebook chama de amigos. E nesse vício de amigos virtuais, nós nos distanciamos dos que estão perto, com o intuito de nos aproximarmos dos que estão longe. Desse jeito, a internet passou a dar voz e vez para quem não deveria ter nenhum dos dois. E a rede social está fazendo com que algumas pessoas se tornem, pelo menos de modo reconhecido pelos seus fãs, mestres. Pessoas que não construíram nada se sentem dignas de te ajudar a construir a sua vida. Pessoas que nunca foram instruídas, nunca foram tratadas, evangelizadas, discipuladas, estão discipulando pelas redes sociais. Gente que você não conhece a igreja, gente que você não sabe onde congrega, gente que você não conhece o seu credo, a sua confissão de fé, se torna referencial pelo número de seguidores que tem. E o foco evangelístico está sendo perdido em muitas igrejas, porque até entre nós há esse desejo em nosso coração. E não há discipulado sem relacionamento. Não há discipulado sem evangelismo. Não há missões sem a missão basilar de se apresentar Jesus a alguém. Essa é uma visão necessária que devemos ter ao pensarmos sobre a obra missionária da igreja. No contexto da oferta, nos foi falado aqui sobre o envio de missionários, o cuidado com os missionários, mas a igreja que envia missionários deve ser uma igreja que localmente seja missionária. Nenhum de nós nos preocuparemos com que estão longe, se nós não nos preocuparmos com aqueles que perto de nós estão. Pois o mesmo valor que tem a alma daqueles que estão em países distantes, tem também aqueles que estão próximos a nós. E muitos dentre nós estamos limitando nossa função missionária, que não é de quem tem título de pastor, pregador, evangelista, mestre, profeta ou apóstolo. Estamos limitando a obra missionária a estes que pelos seus títulos se destacam na igreja. Não. O ID é para todos. Jesus chegou até a igreja reunida
Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Nesses textos nós temos a igreja reunida, homens e mulheres. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, homens e mulheres reunidos, ouvindo de Jesus a ordem do ide. Então, às vezes, nós nos assentamos nos bancos de nossas igrejas, olhamos para a tribuna e dizemos: pregue, pastor, conte seu testemunho missionário. Nenhum de nós terá glorificado a Deus se partirmos desta vida sem treinar pessoas para Jesus. Nenhum de vocês que estão me ouvindo aqui, por mais altos que sejam seus glórias, aleluias, louvado seja Deus e amém, nenhum de vocês terá glorificado a Deus de modo bíblico e cristocêntrico se você nunca evangelizou ninguém. Eu nem disse ganhar alma, eu disse evangelizar. Porque evangelizar não é ganhar almas. Quando você evangeliza, você está testemunhando a respeito de Cristo. Agora, ganhar almas é, após o testemunho de Cristo, você convence aquela pessoa a tomar uma decisão. Aí você ganhou uma alma. Se a pessoa convencida pelo poder do Espírito na sua mensagem se converte ao Evangelho. Só que algumas pessoas dentre nós, treinadas e com seus métodos falhos, antibíblicos e até antropocêntricos, evangelizam certas pessoas de modo que não é certo. E a pessoa rejeita a mensagem. E porque a pessoa rejeitou a mensagem, esse tipo de gente que evangelizou de modo não bíblico ou de modo incompleto, desistiu de evangelizar. Porque ela conecta as duas coisas que podem ser conectadas, mas talvez não seja a sua habilidade. Então você diz: eu evangelizo, mas eu não consegui convencer a pessoa, então eu parei de evangelizar. Por quê? Porque para você evangelizar é ganhar almas, quando não. Ninguém pode ser convencida, convertida, conquistada ao evangelho sem ser evangelizada. Porém, nem todos que evangelizam vão conquistar as pessoas para o evangelho. A mensagem evangelística, e quando eu digo a mensagem evangelística aqui, eu estou falando que existem mensagens evangelísticas que você fará, que simplesmente será uma semente no coração de alguém. Você plantará e outro a convencerá. Outro vai regar. É por isso que Paulo diz: um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Jesus disse aos discípulos que eles seriam enviados a fazer a obra missionária em campos que outros antes deles já haviam trabalhado. Então a mensagem que você vai entregar a alguém, e de novo eu repito, eu estou falando de a existência dela. Existem tipos de mensagens que você entregará a alguém que essa pessoa recebeu e aparentemente não recebeu porque você não a convenceu. Mas o fato de você não tê-la convencido não é Deus dizendo pare de evangelizar. Porque eu repito, nem todos aqueles a quem você evangelizar, você os ganharão. Mas ninguém pode ser ganho para Cristo sem ser evangelizado. Então, se o evangelismo é inicial, eu vim aqui pregar para você: inicie. Se evangelizar é começar, eu vim aqui com a palavra de Deus para lhe dizer: comece. Porque enquanto você não começa, você está em desobediência. E não é uma ordem apostólica, é uma ordem cristocêntrica. Não é tradição da igreja, não é confissão assembleana,
É a ordem do nosso Salvador. E Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. E Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, Marcos 16, pregai o Evangelho. Nem todos terão o dom de mestre, mas todos devem pregar o Evangelho. Nem todos têm o dom da profecia, mas todos devem pregar o Evangelho. E não vem com essa onda: pregue, se necessário use palavras. É bonitinha a frase, mas não é bíblica. Me mostre na Bíblia que você deve pregar sem palavras. Me mostra na Bíblia que você deve pregar sem falar. Não use uma frase legal para disfarçar sua preguiça, para disfarçar sua vergonha de falar de Jesus. E se tivessem vergonha de evangelizar você? E se tivessem vergonha de implantar igrejas onde chegam, eu me refiro aos missionários? Fale! Salmo 105 diz que os patriarcas eram profetas, falavam. Profetas maiores, volume de escritos e profecias, falaram. Profetas menores, volume de conteúdo de profecias, falaram. Jesus falou. Os apóstolos falaram. Os pais da igreja falaram. Pré-reformadores falaram, reformadores falaram, avivalistas falaram, pioneiros das Assembleias de Deus falaram. E você quer se limitar a postar versículo bíblico no Instagram? Ah, pastor, mas eu evangelizo no Instagram. Quando eu chego lá, você posta foto de biquinho. Isso não é evangelismo. Cada ambiente em que você convive e vive é seu campo missionário. Eu não estou mandando você passar o dia perturbando os funcionários da empresa onde você trabalha. Mas você pode, de alguma forma, em algum momento, ser um instrumento de Deus para evangelizar. E evangelizar é falar do Evangelho. É dizer ao homem que ele nasce em pecado, ele é miserável, ele é inimigo de Deus, ele não tem que olhar para dentro dele coisa nenhuma. Não estude coach para evangelizar, estude Bíblia, estude soteriologia, estude a martiologia. E diga que o homem é caído, alienado de Deus, que o homem é depravado, dependente da graça. Mas Jesus veio, morreu para salvá-lo, para restaurá-lo. Enviou o Espírito Santo, encheu a igreja para apresentar ao homem o caminho da salvação. Então, eu quero falar com vocês subordinado ao tema motivações para o evangelismo. Eu quero te motivar a evangelizar hoje. Eu quero te motivar a evangelizar. Eu não vim aqui simplesmente repreender, mas também corrigir, porque a palavra faz isso. Ela nos repreende, discerne o erro, mas ela nos corrige, mostra o caminho certo. Ela nos repreende fechando o atalho, mas ela nos corrige mostrando o caminho certo. A guisa de introdução, eu digo aos irmãos que para muitos cristãos, evangelizar não passa de uma obrigação bíblica desagradável. É chato falar com as pessoas. Se eu não gosto que ninguém me incomode, eu também não vou incomodar as pessoas. Sinto muito, evangelho é incomodar. Evangelho é se intrometer. Ai de nós, se ele não tivesse entrado na nossa história sem ser convidado. Adão e Eva não convidaram o Senhor quando pecaram. Ele veio, Adão. Ninguém olhou para cima e disse: vem Messias. Não, ele decidiu humilhar-se. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo e, achado na forma de homem, se tornou servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele interviu na nossa história, e a igreja existe para isso, para se intrometer.
Ah, ninguém te chamou, não precisa me chamar, eu fui enviado antes que você nos chamasse. Ah, ninguém aqui te mandou falar, você não precisa me mandar falar, é algo que está dentro de mim, e a boca fala do que o coração está cheio. Se eu não falar, eu vou explodir, e eu vou falar de Jesus, porque quem está cheio dele, fala dele. Então, não é uma obrigação desagradável, é um resultado natural, flui de nós. João 4, ele disse: aquele que crê em mim, vai se fazer nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. É algo intrínseco a nós. Se é igreja, é missionária. Se não é missionária, não é igreja. Se é de Jesus e é cheio do Espírito Santo, fala de Jesus. Não tem lógica. Seu cristianismo está errado, se isso não te incomoda. Se você não cuida de ninguém, não intercede por ninguém, não evangeliza ninguém, que tipo de cristão é você? Nominal? Será que o ateísmo prático faz parte da sua vida? Diz que crê em Deus, mas se comporta como se esse Deus nunca enchesse você. Outros evangelizam pelo sentimento de culpa. Se eu não evangelizar, Deus vai cobrar de mim. Vou perder meu galardão. E pode ter certeza, vai perder mesmo. Mas essa não é a motivação para você evangelizar. A obrigação bíblica desagradável não é a motivação certa. O medo de perder seu galardão não é a motivação certa. E outros evangelizam pelo desencargo de consciência. Pastor pregou ontem que eu tenho que evangelizar, então eu vou falar para alguém aqui: Jesus te ama, já cumpri meu papel. Desencargo de consciência. E outros, erroneamente, pior que os outros, evangelizam simplesmente para tornar o ímpio indesculpável diante de Deus. Ou seja, eu cumpri minha missão de te evangelizar. No dia do juízo final, você não pode dizer que nunca ouviu falar de Jesus. Eu te tornei indesculpável. Ou seja, eu não preguei para gerar regeneração, eu preguei para gerar acusação. E já estou decretando o cabra lá no juízo final: tu é indesculpável por minha causa, miserável. Não é essa a motivação bíblica. Não é essa a motivação correta. É uma missão dada à igreja. E quais são as motivações bíblicas que temos para que possamos cumprir tal missão? Primeiro, nós temos algo que os outros não têm. Por isso devemos compartilhar esse algo que temos que outros não têm. Vou usar um exemplo. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. O rei da Síria cerca a cidade de Samaria. Condenados a morrer como os demais, 4 leprosos decidiram ir até o arraial dos sírios em busca de comida. Deus fez com que os sírios ouvissem que exércitos estavam vindo contra eles e fugiram. Quando os 4 leprosos chegaram, as riquezas, alimentos e vestes estavam tudo lá, armas. E o exército inimigo que havia cercado Samaria havia fugido e ficou para trás alimentos, riquezas e vestes. E aí, meu irmão, comeram, se lambuzaram, se vestiram. E de repente, os 4 disseram: nós devemos anunciar em Samaria que não há mais inimigo cercando a cidade. Nós devemos compartilhar a eles que tem comida, que tem riqueza aqui do lado de fora. Se a gente não anuncia, eles vão continuar cercados e limitados. Então vamos e anunciemos. O quê? Porque nós temos aqui o que eles não têm lá. Esse é um exemplo que a igreja deve seguir. Você ouviu falar de Cristo, você foi regenerado, você está no processo da santificação, você está no caminho da glorificação, porque a qualquer momento a trombeta toca, Jesus vai arrebatar a sua igreja, as profecias se cumprirão. Você é privilegiado, você tem conhecimento escatológico, e eles lá fora
Não tem a mensagem que você tem. Não tem a unção que você tem. Não sente a alegria que você sente. Você tem o que os outros não têm. Você teve, como os leprosos tiveram, o privilégio de desfrutar, mas você não tem só o privilégio de desfrutar, você tem a obrigação de compartilhar aos outros o privilégio de desfrutar. A obrigação me é dada quando eu cumpri um privilégio de desfrute, ou seja, eu recebi o bom. Quando eu recebi o bom e me alegrei por isso, agora eu estou sendo obrigado a compartilhar o bem que eu senti. Aí você diz assim: mas eu sou novo na fé, pastor. Eu não tenho muita experiência. Eles não estavam purificados das suas lepras. Eles andavam ainda feridos. Pedaços de carne dos leprosos caíam. Eles eram párias da sociedade. E mesmo assim, chegaram diante da cidade e anunciaram a mensagem da esperança. Porque você não precisa ser perfeito para falar do perfeito. Você não precisa ser completo para falar da mensagem completa. Todo mundo aqui está em processo de transformação, santificação. Todo mundo aqui sabe: aquele que começou a boa obra há de completá-la até aquele dia. E enquanto você vai falando, você vai vendo que outros também vão desfrutar do que Deus tem feito na sua vida. Então, não deixe o diabo te convencer que você é tão pobre e miserável que não tem nada para compartilhar. Mentira! Ninguém aqui é tão cheio que tenha tudo, e ninguém é tão vazio que não tenha nada. Eu tenho certeza que cada um aqui tem algo de Deus a compartilhar, tem algo de Deus a falar a alguém. É admirável os missionários que vão, mas é inadmissível você que não vai, não faz e nem fala. Segundo motivo, porque você precisa evangelizar. Segundo motivo, porque você precisa fazer missões à realidade do inferno. Ninguém pode pregar sem convicção. Se você tem convicção de que o inferno é real, se você tem convicção que o inferno é total separação de Deus, e você me diz que é cheio do amor de Deus, eu te pergunto: cadê esse amor? Se você sabe da realidade do inferno e não prega, eu duvido da realidade do seu amor. Se o inferno é real, o amor em mim deve ser real por aqueles que estão a caminho do inferno. Aí você diz: não, pastor, eu sou um pregador do amor, eu não prego o inferno, porque eu sou pregador do amor. Então deixa eu fazer uma pergunta, e não é retórica, eu quero a resposta da igreja. Alguém ama mais do que Jesus? Agora eu vou perguntar só para quem lê Bíblia. Qual é o pregador na Bíblia? Quem é o pregador na Bíblia que mais pregou sobre o inferno? Então você não ama esse pregador mentiroso, que só manda você olhar para dentro de você e ver como você é fofinho, porque Jeremias diz que o coração é enganoso. Jesus diz que aquilo que contamina a gente é o que sai de dentro de nós. Enquanto Paulo olha para dentro de si e diz: miserável homem que sou. Isaías olhou para dentro de si e disse: vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. Pedro olhou para dentro de si, olhou para Jesus e disse: se afasta de mim, porque eu sou pecador. É mentira. Se alguém manda você olhar para dentro de você para ver como você é valoroso. Quanto mais você olhar para dentro de você, você vai ver como você é ímpio, pecador e miserável. É mentira desse pregador que oculta a mensagem do inferno. A mensagem do inferno pode te entristecer 30 minutos, mas ela garante alegria na eternidade. E é melhor, irmão, alguém te ferir com a mensagem do inferno
do que te enganar com a mensagem de um falso céu. Porque a mensagem do falso céu te alegra 30 minutos, mas vai te entristecer eternamente no inferno. A mensagem do inferno real pode te abater 30 minutos, mas é essa mensagem que vai te preparar para a realidade do céu. Então, pelo amor de Deus, não brinquemos de pregar, não brinquemos de evangelizar. Eu não sei se você já fez uma pesquisa, não precisa agora, mas se essa mensagem de fato te incomodar, e eu quero que ela te incomode mesmo, ao chegares em casa, olha na internet quantas pessoas morreram hoje, e vai ter um reloginho lá aumentando, 100 mil, 120 mil, 130 mil, e você sabia que muitos estão descendo à sepultura com a alma condenada ao inferno. Depois da morte segue-se o juízo, e pode ter sido alguém que andou no mesmo ônibus que você, estudou na mesma sala de aula que você, trabalhou na mesma empresa que você, e você não se lembra que o inferno é real. E você não anuncia que o homem sem Deus, ele vai para o inferno. Se Jesus, que é amor, pregou sobre o inferno, por que nós não? Se a gente diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo poder do Espírito, por que a gente não mostra para as pessoas a realidade do inferno? O que os outros aí fora dizem? Alguns disseram que o inferno é coisa de Dante Alighieri. Outros dizem que o inferno é superstição medieval. Outros dizem que falar de inferno é aberração, atraso cultural. Bora para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o inferno? Provérbios 15, 24. Para o sábio, o caminho da vida que o leva para cima. Para o sábio, o caminho da vida é o que leva para cima, a fim de evitar o inferno que está embaixo. Provérbios 23, 14. A disciplina livra a alma do disciplinado do caminho do inferno. Oséias 13, 14, a promessa é: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Mateus capítulo 5, versículo 22, Jesus afirma que o jeito como nos referimos às pessoas nos coloca no caminho do inferno. Mateus 10, 28, Jesus o amor pregando. Mateus 10, 28, Jesus o amor disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, tenham medo. Jesus está mandando ter medo. Jesus não romantizava o evangelho. Tenham medo daquele que pode te fazer perecer no inferno, tanto na alma como no corpo. Foi Jesus que disse. Mateus 23, 15, Jesus acusando as pregações dos escribas e fariseus, ele disse: ai de vós escribas, fariseus, que rodeais o mar e a terra para fazer um projeto, e uma vez feito, o torna filho do inferno 2 vezes. E que projeto é esse? Seus discípulos, seus prosélitos, como a mensagem deles era falsa, eles geravam filhos do inferno 2 vezes, ou seja, pior do que eles. Foi Jesus que disse. Mateus 23, 33, a pergunta de Jesus é: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Em Lucas 16, Jesus disse: no inferno, em tormentos, o rico levantou os olhos ao longe e viu Abraão e Lázaro. Teve que erguer os olhos, porque, como diz Provérbios, comparado à eternidade com Deus, o inferno é para baixo.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4: se Deus não poupou anjos que pecaram, antes os lançou no inferno. Apocalipse capítulo 20, do 10 ao 15 diz: a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Para que serve um congresso missionário? Para que você seja despertado e saia daqui dizendo: dinheiro tem que ser investido, tempo tem que ser investido, estudos teológicos devem ser investidos, para que eu possa alcançar mais vidas e livrá-las do poder do inferno. Quantos de nós aqui podemos orar como Neemias orou no capítulo 13, versículo 14 do livro que leva seu nome? Lembra-te, ó Deus, não te esqueças de que como eu me dediquei ao trabalho do Senhor e ao seu serviço. Lembra, ó Deus. Se depender de mim, Deus, meus irmãos não irão para o inferno. Se depender de mim, Deus, os vizinhos que se aproximarem de mim não irão para o inferno. Aqueles a quem a minha voz pode alcançar não irão para o inferno. Irmão, você tem a arma mais poderosa, a Bíblia. Você tem o nome mais poderoso, o nome de Jesus. Você faz parte do exército mais poderoso da terra, a igreja de Jesus. Almas estão indo para o inferno, jovens estão indo para o inferno, crianças, adolescentes a caminho de uma vida depravada, para no futuro serem lançadas ao inferno, porque nós estamos aceitando o pluralismo, nós estamos aceitando aquilo que a Bíblia é contra, nós estamos aceitando que toda verdade é relativa. Não, não e não. A igreja só tem uma verdade absoluta: tem Jesus, céu; não tem Jesus, vai para o inferno. Bora respirar um pouquinho, que está muito pesada a mensagem. É que o Isaac convida e fala: é missões, prega no tema. Terceiro lugar. Primeiro, você tem que evangelizar porque você tem o que os outros não têm, a mensagem da salvação. Segundo, você tem que evangelizar porque o inferno é real. A não ser que você já foi conquistado pela teologia liberal. Mas mesmo assim eu não vou desculpar tu. Deus vai cobrar de você do mesmo jeito. Terceiro lugar, o ministério evangelístico. Vou falar igual o pastor. Isso aqui merece um glória. O ministério evangelístico garante alegrias. E é no plural. O ministério evangelístico garante alegrias. Pastor, por que o ministério evangelístico garante alegrias? Primeira alegria na terra. Segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo 9, olha o que Paulo diz: eu me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza que alcançou vocês levou vocês ao arrependimento. Tu não acha que eu fico alegre quando alguém nos procura e confessa pecado em tristeza? Tu não acha que eu não me alegro quando nós que temos o costume de fazer o apelo, não apelação? Apelo sem pregação é apelação. Agora, depois da pregação, você tem liberdade para fazer o apelo. E a pessoa às vezes vem triste assim. E a minha esposa é testemunha, que eu já falei assim: quer desviar logo? Pode voltar, pode voltar. Tem muita luta para tu vai sofrer. Quer ser crente mesmo? A pessoa diz: eu quero. Aí tem outros que eu pergunto: por que você parece que está triste? Ela fala: eu sei que vou perder meus amigos, a minha família vai me colocar para fora de casa. E eu digo: se alegre, porque Jesus falou isso muito antes de tu chegar aqui. Ele disse que não deixar pai, mãe, irmãos, campos, riquezas por causa de mim não é digno de mim. É, pastor, se alegre. A Luana evangelizou uma menina na África chamada Hélvia. A Hélvia era abusada sexualmente pelo pai, o pai obrigando que ela largasse Jesus, ela não largava. A mãe dela ligou para a Luana e para mim, chamada de vídeo pelo Instagram, perguntando se a gente queria comprar a Hélvia num valor de prostituta.
porque ela odiava a Rélvia, porque o nome da Rélvia para ela significava luz, e o marido dava muita atenção à Rélvia e não a ela. Enquanto a Rélvia se cortava tentando se matar, a mãe pensava que era ela que provocava o pai, e a Luana continuou evangelizando. A mãe largou o marido abusador, aceitou Jesus, está firme com a Rélvia, e a Rélvia ganhou quase a escola toda para Jesus. Me diga se isso não é alegria. Evangelize, pois a alegria na terra é garantida. Atos 16:34, a Bíblia diz que o carcereiro foi evangelizado por Paulo e Silas. E para onde ele levou Paulo e Silas? Para a casa dele. E a Bíblia diz que quando chegou em casa, o carcereiro e todos da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Aleluia. E qual foi a mensagem de Paulo para ele? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Irmão, a família dele teve vida 2 vezes, irmão. A vida física, até ele escapou de morrer por causa das cadeias correntes quebradas. Se alguém fugisse, ele pagava com a vida. Ninguém fugiu. Primeiro motivo de alegria. E o maior motivo de alegria dele foi Paulo pregar para a sua família, e a família inteira se converter ao evangelho, e todos foram batizados. Paulo ministrou alegria terrenal no coração de um homem que por um momento pensou em tirar a própria vida. Olha a alegria do apóstolo João, segunda carta que leva seu nome, capítulo de número 1, ele falando para uma igreja que ele chama de Senhora Eleita. Ele diz assim: fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade. Qual é o pastor que não se alegra em ver alguém que ele evangelizou e hoje está firme com Jesus? Qual é o pregador que não se alegra em ver alguém que ele deu um folheto, ou deu o link de uma pregação, ou colocou a mão no ombro de alguém e disse: tu vai me ouvir sim, rapaz, deixa eu pregar para tu, e a pessoa dizia não, e não, e não, e de repente um tempo depois você encontra com essa pessoa e ela está salva, restaurada. Quem não se alegra em ver vidas sendo transformadas, edificadas? Será que você nunca recebeu um testemunho? Será que você nunca recebeu uma notícia? Será que você nunca recebeu uma mensagem? Alguém lhe dizendo: um louvor teu, uma palavra tua, um conselho teu, uma pregação sua, uma postagem sua, pregando o evangelho, mudou minha vida, mudou a minha história. Irmão, se você nunca sentiu essa alegria, eu estou aqui para te convidar. Vem, entra nesse exército, bora falar de Jesus. Não se compara com outras alegrias terrenas. Você ouvir alguém testemunhar: minha vida foi tocada, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração através da sua vida. Não é essa alegria apenas de Paulo, não é essa alegria apenas de João, é também nossa. Último lugar, o ministério evangelístico, ou seja, a função evangelística da igreja, garante alegria no céu. Mas eu estou falando alegria em você, porque vai ter gente triste no céu, sabia? Não vai não, pastor, vai sim. Principalmente tu que não evangeliza. Não, pastor, a Bíblia diz que toda lágrima dos olhos enxugará. Tu está lá em Apocalipse 22, novo céu e nova terra. Eu estou falando de arrebatamento. Eu estou falando de tribunal de Cristo. Você chega lá e vai perceber que não tem galardão e que perdeu o galardão. Pastor, é que eu não tive tempo. Mentira, o seu iPhone fala quanto tempo que você está usando as redes sociais. Pastor, é que eu não tenho dom. Não é questão de dom, é questão de obediência. Agora vai ter gente que vai ter alegria no céu. Vai ter gente que vai se alegrar no tribunal de Cristo.
Sim, irmão, Filipenses 4:1, olha o que Paulo diz: meus irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são, ele conecta, minha alegria e coroa. O que é coroa? A recompensa no tribunal de Cristo. E por que ele diz que os irmãos é coroa dele? Porque ele sabe que o fato dele ter evangelizado e ganhado aquelas almas é a garantia da coroa dele. Então ele olha para a igreja e diz: vocês são minha alegria e minha coroa diante do Senhor. Paulo, por que você está feliz diante de Jesus? Porque eu evangelizei, eu ganhei almas, e aqui estão eles diante do Senhor. Aqui estão, Senhor, aqueles a quem tu me confiou. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19: quando o nosso Senhor voltar, quem é nossa esperança? Diz Paulo. Quem é nossa alegria? Pergunta Paulo. Quem é nossa coroa de glória diante dele? Ele responde: sois vós. Com toda certeza, Paulo falando para a igreja, com toda certeza, vocês são a nossa glória e a nossa grande alegria. Nossa de quem? Dos apóstolos que evangelizaram os Tessalonicenses. Você que evangeliza, você que entrega folheto, fala de Jesus e perturba a pessoa. Ah, não tem um carro para ir, eu vou te buscar de bicicleta. Ah, eu vou pagar seu Uber, nem que eu vá de jegue, mas tu vai. Isso quer dizer, eu não desisto de você, eu acredito na sua libertação. Você vai ver que o que Deus fez na minha vida, fez na sua. Isso aqui é alegria só para quem trabalha no evangelismo. Isso aqui é para quem se sente chamado a não se calar. Agora, olha essa alegria que o ministério evangelístico gera no céu. Lucas capítulo 15, versículo 7: digo a vocês que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Uma vida que agora estivesse entregando para Jesus em algum lugar alegra muito mais o céu do que muitos crentes reunidos ouvindo uma pregação que não vai praticá-la depois do culto. Eu vou ler mais um versículo e eu quero assustar você, mas é um susto bom. Lucas 15:10. Eu afirmo a vocês que há alegria, ou seja, do mesmo modo como a mulher que achou a dracma, do mesmo modo como o pastor que achou a ovelha, do mesmo modo como o pai se alegrou com o retorno do filho. Por isso que ele diz, esta mesma alegria. Lucas 15:10. Eu afirmo a vocês, me escute por favor, não perca agora. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador. Me ajuda, para de graça. Essa mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas não é isso que eu quero frisar. Eu quero que você repita o versículo comigo, por favor, por gentileza. Bora lá? A alegria. Completa agora. Não, eu vou falar o versículo. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu começo e você completa. A alegria. Ok, ficou legal, mas não ficou top. Vou repetir o versículo. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Todos nós. A alegria. Porque a gente resume o versículo, a gente diz assim, a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mas não é isso que está escrito. Está escrito assim, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pastor, onde você quer chegar? Onde eu já cheguei. Olha para cá, por favor. Eu vou virar as costas, é antiético, mas é só para você entender. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não é alegria nos anjos. Aqui estão os anjos e aqui está o Pai. A alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Aqui estão os anjos. Quem é que está diante dos anjos? A alegria diante dos anjos de Deus
Isso quer dizer que quando você evangeliza e convence alguém para Jesus, não é anjo que se alegra. E eu vou provar no contexto. Não foram as amigas da mulher que perdeu a dracma e achou que fizeram a festa. Foi ela que se alegrou e fez a festa. Não foram os amigos do pastor que achou a ovelha que fez a festa. Foi ele que fez a festa. Não foram os amigos do pai que resgatou o filho que fizeram a festa. Foi o pai que se alegrou quando o filho voltou. Não é anjo que se alegra primeiro, é o próprio pai que se alegra quando um pecador se arrepende. É o próprio pai no trono que, olhando para a igreja, diz: meu filho voltou. É o próprio pai no trono que olha para a igreja e sabe quem foi o instrumento de salvação para a vida de alguém. Eu repito a frase com a qual eu comecei a mensagem: você não terá glorificado a Deus se você não evangeliza. Não importa quantos glórias você deu, quantos pulos você deu, em quantos cultos você entrou no manto. Eu sou pentecostal, eu fico em pé, eu choro, eu dou glória a Deus alto. Eu só não tenho o costume de ficar mendigando glória a Deus para vocês, porque, irmão, intimidade forçada é estupro. Mas você tem que entender que essa foi uma noite motivacional. Olha, eu vou postar essa. Hoje eu preguei uma mensagem motivacional. Te motivei a falar de Jesus onde você chegar. É esse tipo de mensagem motivacional que a gente tem que guardar, que a gente tem que praticar, que a gente tem que tomar posse. Se você não se sente motivado a evangelizar depois de hoje, eu preciso orar por você. A gente precisa orar juntos, porque Deus falou ao meu coração que marcou essa noite para despertar você. Você está em falha com Deus. Você não está servindo como instrumento. Precisa ser afinado. E Deus está te afinando aqui hoje. Ele está te colocando na posição correta. Eu estava numa cidade chamada Guaraí, interior do Tocantins, e o irmão Fábio dirigia para mim. E uma moça estendeu a mão para que a gente parasse, mas a gente entrou no posto. E quando o carro foi abastecido, eu disse ao Fábio: ela vai pedir de novo para parar. E você para o carro. Aí Fábio disse: tu é doido, tu vai se queimar, tu acabou de pregar, rapaz. Eu disse: para o carro para ela. E ele encostou o carro. Eu abri o vidro. Aí eu ajeitei o paletó, porque assim que ela se aproximasse eu ia dizer: eu sou crente, eu sou pastor. Aí quando ela veio, ela não perguntou, ela afirmou: vocês são crentes? Eu disse: sim, a gente é crente. Ela disse: eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Eu falei: o que você quer? Ela disse: vocês estão me julgando, mas eu queria um folheto evangelístico. Aqueles papeizinhos que vocês crentes andam, que tem mensagem de esperança. Eu sabia que não tinha, e eu disfarcei. Eu abri porta-luva, eu passei a mão assim na porta, e eu disse a ela: eu não tenho folhetos. E ela me disse: então fala alguma coisa de Jesus para mim, qualquer coisa. Fala qualquer coisa de Jesus para mim. E cadê a igreja? Cadê o exército de Deus? Eu simplesmente falei de Jesus para ela. Eu li uma história chamado Empreendimento Evangelístico, uma lenda. Eu quero ler para vocês e a gente fica em pé. Amor, já se prepara, por favor, com o que eu te pedi. Fala com Isaac. Escute o que eu vou ler. Jesus voltou ao céu após a sua missão na terra.
Mesmo no céu ele trazia as marcas da sua peregrinação na terra, com a sua rude cruz e morte vergonhosa. O anjo Gabriel se aproximou dele e disse: mestre, tu deves ter sofrido terrivelmente pelos homens lá embaixo. Sim, de fato, Jesus respondeu: sofri. E Gabriel continuou: eles sabem a respeito de como tu os amaste e o que fizeste por eles? Jesus disse: oh, não, ainda não. Neste momento apenas um punhado de gente na Palestina sabe. Gabriel ficou perplexo e disse: o que o Senhor fez para que todos saibam do teu amor por eles? Jesus disse: eu pedi a Pedro, a Tiago, a João e mais alguns amigos para contarem às outras pessoas a respeito de mim. E aqueles a quem a minha história for contada, por sua vez dirão a outras pessoas, e minha história vai ser espalhada aos 4 cantos da terra. Finalmente, Gabriel, toda a humanidade saberá da minha vida e do que eu fiz. Gabriel, sabendo de que tipo de material o ser humano é feito, olhou para Jesus e perguntou: e se Pedro, Tiago e João se cansarem? E se as pessoas que vierem depois deles se esquecerem? E se lá para o século 20 as pessoas simplesmente não contarem às outras acerca de ti, Senhor? O Senhor não tem outro plano se eles não pregarem? Não tem outro plano para que as pessoas conheçam sobre ti? E Jesus respondeu: não, eu não tenho outro plano. Eu só tenho esse plano: a minha igreja falar de mim. Ou você fala, ou mais pessoas vão para o inferno. Nós estamos empenhados, pelo menos a maioria de nós, nessa época de política, em lutar pelos princípios que nós, igreja, valorizamos por sermos conservadores. E os que mais se aproximam dos princípios conservadores são alguns que fazem parte de partidos de direita. Mas eu queria que nós continuássemos falando de Jesus do mesmo modo que a gente está falando do nosso desejo político, depois que a política passasse, pelo menos. Porque a ordem é: não adianta ficar criticando petistas, é abrir os olhos deles e falar a respeito dos perigos do comunismo, esquerdismo e socialismo. Então não adianta a gente ficar postando versículozinho bonitinho. Há algo muito mais sério em jogo, é a alma das pessoas. E eu ouso a falar algo aqui nessa noite para o Brasil. Se nós evangelizássemos mais, eu acho que teríamos uma guerra menor política em nosso país. Se evangelizássemos com o mesmo empenho em que estamos lutando pelo partido de direita, pelo Bolsonaro e pelo 22, se nós evangelizássemos como estamos empenhados nisso, a nossa luta seria menor para no voto vencer aqueles que lutam pela destruição da família tradicional, lutam pela sexualização das crianças, pelo poder de articulação e fim da liberdade que você tem de apresentar Jesus aqui e lá. Irmão, não exija do governo o que Deus exigiu de você. Regeneração não está na política, está na sua boca, está no seu comportamento. Se os pastores adulterassem menos, se os pregadores adulterassem menos, se os nossos jovens cantores se prostituíssem menos, se as nossas bandas se prostituíssem menos, nós teríamos mais autoridade no nosso voto, na nossa indicação.
Se nós de fato fôssemos conservadores, se o evangelho fosse de fato levado a sério, se a maioria dos pastores e pregadores entendessem que a igreja precisa abrir a boca e evangelizar, e que o evangelho não é centralizado neles, mas que a igreja tem que cumprir a missão sacerdotal, porque a igreja é reino sacerdotal. Não é o pastor, o dono da mensagem, não. O pastor é quem prepara você para cumprir a sua missão. Mas alguns abriram mão desse princípio. Se amássemos mais as pessoas do que ao dinheiro, se nos dedicássemos como igreja a treinar vidas para a glória de Deus, se usássemos o nosso ministério para a edificação das pessoas, ao invés de explorarmos as pessoas para a edificação do nosso ministério, nossa luta seria menor. Mas já que nós que não coadunamos com as mentiras, adultérios e prostituições de nossos ministros, entramos na guerra, nós vamos continuar na guerra até o fim, pelo direito de ser igreja, pelo direito de pregar o evangelho, de ver os nossos filhos livres da sexualização na infância, de ver a família tradicional ainda ser valorizada. Entramos na guerra e vamos até o fim. E não é porque alguns dentre nós falharam que a gente vai se calar. Eles podem ser bandidos, mas ainda tem crente que tem Deus na vida, que tem um caráter transformado, que vive em santidade. Não é por mim, não é por rótulo de igreja, é pelo nome de Jesus que a gente vai continuar pregando, apesar daqueles que falham entre nós. E eu volto a lhe dizer, se evangelizássemos mais, nossa luta seria menor. Fica em pé.